Se você assinou contrato de clube de férias, está se sentindo pressionado, enganado, preso num compromisso financeiro de valor alto e de longo prazo, o seu caso não é isolado. O que você está vivendo está aparecendo em diversos registros de órgãos públicos, reclamações administrativas, ações judiciais, isso em âmbito internacional e com repercussão no Brasil também. Tá? Situações citadas em livros de persuasão, comportamento, poder humano. Até vou passar os livros para vocês que vale a pena ler para evitar, prevenir acontecer isso futuramente de novo. Então, acalme-se, tome uma água, aproveite e dê o like já, que a gente vai conversar bastante coisa nesse vídeo e eu deixei os tópicos relacionados para a gente ir conversando. Então vamos lá. O que a gente vai tratar nesse vídeo? Relatórios do mercado internacional, reclamações administrativas, processos judiciais e ações coletivas. Tem processos judiciais individuais também que dá para vocês consultarem publicamente. Dados da American Resort Development Association, a RDA, que fala sobre essa situação. Vocês vão entender o histórico de como originou-se o timesharing, né? O clube de Vacation Club, clube de férias. E livros clássicos sobre consumo, comportamento humano, para vocês entenderem essa questão de poder de persuasão, que vale a pena vocês lerem esses livros, tá? Então, vou mostrar tudo isso para vocês, como que surgiu esse campo de trabalho, né? Esse modelo de timesharing, um campo bilionário que tem um intuito interessante para diminuir custos para as pessoas viajarem, só que ao mesmo tempo está causando esse transtorno mundial com consumidores, tá? Então, por que os consumidores estão reclamando e o que vem causando efetivamente? Então, vamos lá. Onde e por que os clubes de férias foram criados? Então, eu peguei aqui uma informação da Enciclopédia Britânica, tá? Que esses clubes eles foram criados na década de 60. Qual que era a ideia? Compartilhamento de imóveis de férias. Muitas pessoas que tinham imóveis particulares tinham custos, né, altos, e a ideia foi diminuir esses custos com compartilhamento, com redução de custos, uso racional do patrimônio dessas pessoas, que com o passar dos anos isso foi se transformando em um negócio, né? Saiu da vida pessoal, vida privada e se tornou negócios das pessoas. Então, olha aqui, que interessante que eu deixei a citação. A ideia original, ela realmente não era controversa, era interessante tanto para os proprietários como para os consumidores. O problema começa quando, nos anos 70, esse modelo é transformado em produto financeiro de longo prazo e larga escala, especialmente iniciado nos Estados Unidos, tá? Então, tem aqui essas fontes, eu vou deixar, pessoal, todas as citações, essas fontes bibliográficas, todos os links aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Inclusive, na descrição também tem a nossa mídia social, assim que a gente chamou, o nosso site novo do nosso escritório de advocacia, né, onde tem a trilha sobre clube de férias com diversas informações que dá para ser utilizado em cada caso. Então, vale a pena vocês, como complemento, acessarem lá gratuitamente o site. Ao acessar o site, entra na trilha Clube de Férias, que tem diversos vídeos complementares a esse, que dá para vocês pegarem mais informações que aqui no YouTube, infelizmente, não tem como passar, tá? Mas vamos lá. No contrato de vocês podem checar o contrato de vocês. Normalmente, vocês estavam de viagens, né? Foram convidados a participar de uma palestra, receberam, tinha aquele supostamente gratuito, né? O buffet, comes e bebes, várias gente assinando contrato, do lado de vocês, o pessoal batendo palma. Isso aconteceu comigo também, né? Em 2012, na minha lua de mel, foi a mesma coisa. Abordaram a gente, levaram a gente para uma palestra dessa. Então, o procedimento é o mesmo. Provavelmente vocês assinaram em um hotel, né? Então tinha aquele conglomerado do hotel que está no contrato, e esse CNPJ do hotel, essa empresa, esse grupo, provavelmente é conveniado com um grupo internacional que chama RCI, o Resort Condominiums International, que foi criado em 1974. Então são três partes, na verdade, de vocês, de um lado como consumidores e de outro lado o grupo do hotel vinculado com a RCI. A RCI é praticamente o maior grupo relacionado a clube de férias. Eu vou passar a parte histórica agora para vocês. Então tem a fundação dela, né, fundada por John e Crystal DeHaan, e tem registros institucionais da própria empresa e da RDA, que é a RDA que eu comentei para vocês. O que é? American Resort Development Association. Então, o caso de vocês, quando há situações para resolver,
dá para resolver com essas duas empresas, o hotel, né, o grupo hoteleiro, vinculado com a RCI, tá? Então, qual que é a ideia, né, que surgiu lá em 1974? Sistema de troca de semanas, isso deve ter falado para vocês, né? Com isso, houve uma expansão global dessa empresa. Hoje em dia, ela tem mais de 4 mil resort afiliados e milhões de membros. Mas a situação é muito interessante isso, com certeza absoluta. O problema é que na prática há diversas vedações. Justamente aquele tempo que você tem liberado das suas férias para você viajar, você tem vedação de utilização. Taxas administrativas, elas são aumentadas sem a prévia informação e autorização da sua parte. Simplesmente essas taxas aumentam e se você não pagar, você não vai conseguir utilizar. Fora taxas adicionais que que são cobradas, e quando você fica insatisfeito, tem um arrependimento, verifique isso na prática, quer fazer o cancelamento, são cobradas multas altíssimas. Normalmente 30% do valor do contrato. Do valor do contrato, não do valor que você pagou. Tá? Então é totalmente diferente isso. E no Brasil, né, a Constituição, vinculado ao Código Civil e Direito do Consumidor especificamente, veda essa situação. Mas vamos lá, continuando. Milhares de relatos internacionais. Então, o que deveria ser interessante, é interessante, né, na teoria. Acaba se tornando um problema por conta dessas situações. Milhares de relatos apontam dificuldades de uso, que eu acabei de falar, taxas adicionais e frustração com o sistema de intercâmbio. Você vai tentar utilizar outro resort que não estava no primeiro momento quando você assinou, mas havia a possibilidade de utilizar esse outro resort que foi informado para você durante a palestra e a assinatura do contrato. De contratos, lembre-se, contratos longos, que o pessoal fica te pressionando na hora, simplesmente você assina sem ler, e depois você vai tentar utilizar e não consegue, tá? Então vamos lá, Com base nisso, começaram a ocorrer diversas reclamações administrativas ao redor do mundo, e eu vou dar um destaque aqui da Federal Trade Commission, que é um órgão oficial dos Estados Unidos vinculado a direitos do consumidor, tá? Então, essas reclamações apareceram efetivamente de forma exacerbada mundialmente. E vamos lá, nos Estados Unidos teve uma ação coletiva, vou deixar os links, fontes fidedignas, lembrando tudo aqui na descrição do vídeo. Tá? Ações coletivas nos Estados Unidos, e teve uma ação, uma class action, que foi resolvida em 2012, foi amplamente documentada, tem o link aqui, tá? Que gerou valores a serem repassados para os consumidores. Tá? O Federal Trade Commission publicou diversos casos de ações contra empresas ligadas a timeshare, né? RCI vinculado com esses outros conglomerados de resorts, tá? Por práticas de informações não condizentes com a realidade na hora que as pessoas vão utilizar o clube de férias, práticas de telemarketing enganosa, promessas falsas feitas a proprietários, tá? Então, processo de 2002, processo de 2016, tem um link na descrição, tá? Mais informações, histórico de litígios da RCI mundialmente. Mostra que consumidores já buscaram reparação, tentaram administrativo, muitos casos não estão sendo resolvidos. Vocês podem até verificar, não sei se no momento vocês aí que estão com esse problema, já tentaram resolver administrativo direto com o clube de férias. No contrato, essa informação vocês conseguem relativamente fácil. Tem o e-mail, normalmente eles atendem por WhatsApp, central de atendimento, ou e-mail deles. E tem muitos relatos que as pessoas tentam entrar em contato e tentando pedir o cancelamento, aí começa a vir aquelas multas altíssimas, né? Não consegue. E mesmo assim, após o escritório de advocacia, dá para montar notificações extrajudiciais, e tem muitos casos, inclusive esses relatos públicos que eu estou passando para vocês, não estão sendo resolvidos. Daí acaba migrando para ação judicial, para efetivamente a justiça determinar o que a lei procede, né? O que é verificado na lei para resguardar os direitos dos consumidores. Então, isso eu estou falando, no Brasil está por esse lado. Em outros países, nos Estados Unidos, tem muitas formas administrativas que o pessoal está resolvendo, mas mesmo nos Estados Unidos gerou ações judiciais, tá? Então, ocorreu essa ação coletiva e a citação que eu estou comentando da RCI, tá? Um histórico, o setor bilionário e o problema central. Tem um relatório bem interessante aqui, The Business Research Company, e da ARDA, tá? O mercado global de clube de férias movimenta entre 12 a 15 bilhões por ano, com crescimento constante. Então, o que seria para ser um benefício muito grande na teoria, na prática está prejudicando diversos consumidores e aumentando o faturamento das empresas. Então, se você está se sentindo prejudicado, essa é a situação que você tem que prosseguir
que você está verificando a legislação aqui, os seus direitos, tá? Ó, uma citação direta lá do link que eu estou passando. Somente nos Estados Unidos, as vendas ultrapassam 10 bilhões anuais. E também tem a situação dessa metodologia de persuasão. Vocês ainda que não leram 2 livros que eu vou passar aqui, vale extremamente a pena ler para vocês entenderem que eles utilizam esses métodos de persuasão. E vale a pena vocês compreenderem e utilizarem quando for necessário também, tá? Agora vem a contradição. Um setor altamente lucrativo, que teria que beneficiar ambas as partes, as empresas e vocês, mas que figura entre os mais reclamados nos órgãos de defesa do consumidor. No Brasil também. Vocês podem verificar, eu vou deixar um link aqui do Reclame Aqui, mas escreve Reclame Aqui, Clube de Férias, vocês vão ver a quantidade de reclamações que tem, tá? Problemas estão se repetindo no mundo inteiro. Problemas não são relatos isolados, tem reclamações nos Estados Unidos, Europa e América Latina, inclusive, por óbvio, o Brasil. Então, venda sobre alta pressão. Tanto no Brasil, vocês vão verificar no Reclame Aqui, como do próprio Federal Trade Commission, que é o órgão lá dos Estados Unidos que defende os consumidores. Descrição de centenas de depoimentos e relatórios com análises citadas por Federal Trade Commission acerca dessas irregularidades, dessas situações abusivas que os consumidores estão passando, tá? Livro, indicar para vocês, um livro do Robert Cialdini, extremamente interessante. Eu vou verificar, vou deixar o link da Amazon, vamos ver se tem a versão em português dele. A versão em inglês chama Influence, The Psychology of Persuasion, tá? O que o autor Roberto Cialdini explica? Explica aqui sobre pressão, combinando autoridade, escassez e compromisso, as pessoas tendem a dizer sim, mesmo contra os seus próprios interesses. E ainda mais quando supostamente você tem uma oportunidade de ter diversos benefícios, que na hora que você vai ver na prática não é bem assim que funciona, né? Mas lá na hora esse poder de persuasão aumenta ainda mais, né? Casos principais de problemas de consumidores. Dificuldade extrema de cancelamento. Se você se arrependeu dentro do prazo legal ou passou algum tempo, você vai tentar utilizar o clube e se arrependeu novamente porque você verifica a dificuldade que tem de utilizar o clube, há uma dificuldade extrema de cancelamento. Eles travam mesmo, né? Começam a falar, tem que pagar 30% do valor total do contrato. Tem casos de contrato de 200 mil, 250 mil. Aí você vai pagar 30% de 250 mil, né? Dá 25, 50, 75 mil. Às vezes a pessoa no contrato de 250 mil pagou lá seus 40 mil, né? Uma situação a legislação até autoriza ter uma multa, mas só que é uma porcentagem bem pequena sobre o valor pago, não sobre o valor total do contrato. Então, há essas dificuldades. Cláusulas longas, confusas, essas multas altíssimas, custos recorrentes crescentes, esses são os principais problemas. Taxas de manutenção que aumentam ano após ano, independentemente do uso, e mercado de revenda praticamente inexistente. Também comentam, né, que você pode fazer a revenda do seu título e na hora que você vai fazer a revenda falam que não tem possibilidade e tentam partir para a linha do cancelamento e cobram essas multas altíssimas, né? Então a maioria desses contratos acaba que não tem liquidez, tá bom? Todas essas fontes, lembrando, tem aqui na descrição do vídeo. Como que os consumidores estão reagindo mundialmente no Brasil? Mundialmente, ações coletivas nos Estados Unidos, reclamações administrativas e ações judiciais nos Estados Unidos, processos individuais na Europa, reclamações em massa em órgãos de defesa do consumidor no Brasil, né? Tem reclamações no PROCON, próprias informações públicas do Reclame Aqui, e tem uma quantidade que vem aumentando gradativamente de ações judiciais. O Poder Judiciário vem incentivando acordos administrativos. É sempre bom tentar, por mais que tenha esse quadro total, e além de ser bom, acaba sendo uma obrigação. Tentar fazer a solução administrativa direto no clube de férias, depois por intermédio até pelo site do Consumidor Gov. E se vigorar esse quadro desses abusos, aí sim tem a documentação necessária, você querendo cancelar e resguardar seus direitos e não ficar travado nesse compromisso altíssimo financeiro, buscar a ação judicial, tá? O Poder Judiciário tem uma decisão que está para sair do STJ falando dessa obrigação de tentar, via administrativa, acordos também, tá? Mas, de qualquer forma, está aumentando a quantidade de processos no Brasil a respeito desse tema, tá? Um ponto importante abordado pelo Robert Greene. Esse livro aqui, outro livro de indicação, tem na descrição do vídeo. As 48 Leis do Poder. Vale a pena vocês lerem esse livro, tá?
Quem detém o controle das regras, o que ele afirma? Quem detém o controle das regras detém o poder. Então, nesse caso, infelizmente, vocês, por um lado, né, vocês são uma parte vulnerável aqui do negócio. A parte mais forte é o clube de férias, mas por outro lado, por ser vulnerável, tem aí a justiça, os órgãos administrativos para defender os direitos de vocês e resguardar efetivamente esses direitos. Só que não pode ficar sem fazer nada, né? Infelizmente tem que correr atrás. É uma burocracia adicional, mas vocês têm que correr atrás, não tem o que fazer. Via administrativo e depois, se for necessário, via judicial com representação de advogado especializado. Lembrem que aqui na descrição do vídeo tem o link do nosso site, onde tem diversos vídeos complementares a esse vídeo que eu estou passando para vocês, sobre clube de férias. Muito importante vocês assistirem, vale a pena, tá? Então aqui, ó, no caso de clube de férias, vocês consumidores frequentemente entram em um sistema onde as regras são assimétricas, regras impostas pelos clubes de férias, e quase impossível de renegociar depois de assinado. Então tenta fazer acordo, não há possibilidade aí tem que partir para outras vias. Tá? O que a ciência vem explicando nessa metodologia de convencimento desses clubes de férias? Ó? E novamente do livro. Citações aqui para vocês. Ó. Para entender por que tantas pessoas assinam contratos e depois se arrependem, precisamos recorrer à psicologia do consumo. E essa citação aqui do Roberto Cialdini, de novo, no livro, A Psicologia da Persuasão. Ele coloca como gatilhos em relação a desses clubes de férias, escassez. Os clubes de férias falam que não vai ter mais título, que vai acabar, que tem que ser lá no momento, né? Que a autoridade do clube de férias mostrando mundialmente, até tem resorts que são somente nacionais, mas aproveitam o convênio e a parceria com a RCI e mostram oportunidades globais, mundo inteiro, para vocês estarem supostamente aproveitando, né? E falam que tem compromisso, que tem coerência, né? Então, são essas autoridades aqui, os gatilhos psicológicos que eles comentam. Tá? Então, esses mesmos gatilhos, olha que eu deixei de destaque, aparecem de forma clara nas apresentações de vendas dos clubes de férias. Fora que, durante essas apresentações, incentivam o consumo de bebidas alcoólicas. Vocês já estão no momento lá de férias, de alegria, ainda bebe, né? Começa supostamente verificar que vai ter um monte de proveito no clube, mas na prática está tendo certas dificuldades, tá? Complemento do Robert Greene, disso que eu acabei de comentar, do livro As 48 Leis do Poder. O Greene ele também explica que uma das leis de poder é criar dependência emocional ou estrutural, a que vocês estão tendo, né, a parte estrutural, fazendo com que a saída pareça mais dolorosa do que a permanência. Então, esse é realmente um dos objetivos, né? O clube, no final das contas, quer que vocês continuem pagando as mensalidades para ser benéfico para o clube e ele aumentar o faturamento dele. Isso, teoricamente, não seria um problema. O problema é na utilização que o que foi compromissado, né, ofertado para vocês, na prática vira uma dor de cabeça, não é cumprido. Essa situação aqui. O consumidor não é fraco, isso vocês têm que entender. Você está sendo exposto a técnicas de persuasão, ó. Técnicas altamente e previamente estudadas para serem aplicadas na prática, né? Treinamento fortíssimo das equipes, tá? Então esse vídeo foi o vídeo de consciência e informação para vocês, ok? Vou deixar a conclusão final para vocês, ó. Os clubes de férias, eles não são ilegais por natureza, a ideia é interessante. O problema está na forma, ó, como eles são vendidos, geridos e mantidos. Essa que é a problemática. Quando milhões de consumidores em países diferentes relatam os mesmos problemas, estamos diante de um padrão, não de uma exceção, tá bom? Então vamos lá, ó, encerramento do vídeo. Se você enfrenta um problema de clube de férias, você não está tendo uma experiência única, é uma experiência mundial, na verdade, uma problemática mundial, tá? Está documentada nesses diversos relatórios que eu passei, tem todos os links na descrição. Tem os livros clássicos para vocês entenderem essa metodologia de persuasão e tem decisões tanto de órgãos reguladores administrativos como decisões judiciais com informações sobre os direitos dos consumidores, tá? Se você passou por esse problema, está passando, também compartilhe, vale a pena você assistir esse vídeo até o final, até esse momento, assistir os vídeos complementares lá dentro do nosso site, tá? Compartilhar esse vídeo para mais pessoas, para prevenir outras pessoas de estar ocorrendo a mesma coisa. Provavelmente pode ser que às vezes não é o seu caso, mas é um caso de um amigo, de um familiar, de um conhecido, tá joia? Espero que essas informações, esse contexto histórico tenha auxiliado vocês para esclarecer mais o que vem ocorrendo nesses casos. Um abraço e até os próximos vídeos.